Calma. Você é muito jovem para ser tão cabeça quente. Se tem um problema, deixa a polícia resolver. Não consigo ficar calma de jeito nenhum. Policial? Esse golpista é um absurdo. Ele se aproveitou da minha bondade para me enganar. E até tentou me chantagear. Se eu não estivesse tão alerta, eu teria caído nessa. Caras como ele deveriam aprender. Uma lição com medidas severas. Sente-se. Policial, minha cabeça ainda dói. E estou tonta. Posso ter uma concussão. Preciso ir ao hospital fazer um check-up. Tudo bem? Está bem. Eu vou internar você pelo bem público. Dinheiro não é problema para mim, de qualquer forma. Lídia Zhang. Antônio Almeida. Bem aqui. Aplica isso para reduzir o inchaço primeiro. E depois passa o remédio quando voltar. Eu deveria ter dado aquele soco antes. É muito frustrante. Pere com isso. Você já inchou o rosto dele com um soco? Não é suficiente. Você realmente se importa comigo. Achei que Você fosse me repreender. Eu queria, mas não naquele lugar. Antônio Almeida, pare de me tratar como criança. Estou na faculdade agora. Então como devo te tratar? Claro. Me trate como uma mulher charmosa, elegante e madura. A propósito, onde ela está? Liguei para ela. Ainda está em reunião. Cheguei primeiro. Tudo bem. Entendi. Então vou com você. Fui seu guardião no exterior. Agora que voltamos, cada um pro seu lado. Descanse cedo. Mas pra onde eu vou? Antônio Almeida, espera. Só conversar, não resolve nada. A taxa de ocupação do hotel ainda está baixa. O departamento de marketing já iniciou uma nova colaboração com outras plataformas de hospedagem e desenvolveu estratégias exclusivas para cada plataforma para aumentar a ocupação. E o projeto? Não dá pra ver com a secretária. Já discuti isso com o secretário dele na reunião. O problema atual é... Reis, como está a sua parte? Estamos esperando o feedback deles sobre as partes do projeto, onde precisamos do apoio deles. Tudo bem. Se não der certo, deixe pra lá. Na verdade, a equipe deles está com baixo desempenho no último ano. Acompanhe isso. Certo. O que a secretária dele disse? Qual foi o retorno? Eu passei sua ideia. Então qual é? Nosso próximo passo? Não. Senhora Zank, que tal? Certo, me entregue. Um relatório amanhã. Ok. Você ainda não está de férias. Por que voltou?要是明儿都回国了，我一个人在国外无聊，就不读了呗。什么叫不读了呀？你怎么能不读书呢？你不读书你想干嘛呀？你才20岁。反正我已经退学了。哦，我现在呢是一个知名的旅游博主，好几十万粉丝呢，我爱怎么地怎么地。微光轻轻落向时间的涟漪，某颗温暖瞬间在心底亮起，某个慢慢靠近身边的声音，也将从前那些忧伤都治愈。Good night, good night, good night, good night, you let me. Don't cry, don't cry. 应该已经睡了，还是别吵他了。一盏星光守护晚归的身影。当你靠近，为我安静聆听，
回家的路上有光。让我成为自己安心又肆意。月黑风高，外面危险。只是去帮一个妹妹。妹妹。哦，晚安。晚安。Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, sweetie. Tonight, 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 be with me. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, my sweetie. Está errado. Senhor Hugo, você viu? Por favor, responda se tiver visto. Já te enviaram. Toma o café. Sim. Agora este está correto. Use este aqui. Mas então, deixa aí. Eu como quando terminar o trabalho. Você está comendo. Enquanto olha o laptop e o celular. Isso tira o apetite. Eu sei. Está tudo bem. Depois eu te encontro quando chegar lá. Já estou indo. Mãe, toma o café. Você não sempre quis. Comida da sua terra natal? Comprei um livro de culinária de Anhui. Por que não leu ainda? Você geralmente come comida de Xangai. Quanto à comida da minha terra, só tem alguns pratos. tipo peixe fermentado, Não faz sentido eu aprender. Mas eu também gosto. Gosto de tudo que você faz. Além disso, se não estivermos em casa, você pode cozinhar para você. Ou para o pai. Se eu aprender, vocês devem voltar mais para provar. Quando como sozinha em casa, não tenho muito apetite. Acabo comendo qualquer coisa. Mãe, por que não? Leva suas habilidades culinárias a outro nível. Vou te ajudar a criar uma conta de vídeos curtos. Pode virar uma vlogueira de culinária. Para o público de meia idade e idosos. O que acha? Vídeos curtos? Não sei, não. Tudo bem? Que tal eu te inscrever numa universidade da terceira idade? Tem muitos cursos interessantes lá. Vai dar uma olhada. Pode achar algo que goste. Universidade da terceira idade? Será que consigo? Acho que não. Claro que consegue. Vai ver. Tá. Vou confiar em você. Em uma palavra, bom. Em 2 palavras, muito bom. Em 3 palavras. Sofia sabe. Outro dia, a senhora Pereira mandou umas fotos. Tem alguns rapazes. Acho que todos têm boas condições. Por que não dá uma olhada? Dá uma olhada. Vamos. Especialmente este. Ele é bonito. E de boa família. Eu verifiquei. Tem bom caráter. Tá, mãe. Tenho que ir trabalhar. Estão todos me esperando. Não vou comer. Espera, dá uma olhada. Estou sem tempo. Sofia. Vai trabalhar? Sim. Tchau, pai. Ela não comeu? Entendo. O corpo voltou, mas a alma não. Agora, ela é chefe de um hotel grande. Ela tem ainda mais coisas para resolver. O Antônio não. Também sai cedo e volta tarde todo dia. Querida, que tal? Você levar ela ao trabalho? Eu? Sim. Fico tranquila com você ao lado dela. Teresa. Está tentando me colocar ao lado dela. Para espionar para você. Como pode pensar assim? Está pensando demais. Que chato. Cadê meu café da manhã? Aqui, a Sofia não comeu nada. Pode ficar com este. Tudo bem, para mim está ótimo.
M. Teresa, o que está fazendo? Praticando a arte do chá. A arte do chá que aprendi agora. MW. Parece que você aprendeu muita coisa. Na Universidade da Terceira Idade, que sua filha te inscreveu. Eles têm vários cursos legais. Dá para aprender a arte do chá, confeitaria e até edição de vídeo. O curso de edição é ótimo. Edição de vídeos curtos? Isso. Depois eu te filmo e edito um vídeo para você. Aí você dá uma olhada. Eu me saio bem em todos os cursos, menos na escalada. Escalada? Sim, escalada. Isso eu não faço. Também estamos bem. Você é muito paciente. Você também é bom em manter a senhora Maria feliz. Que tal me ensinar alguns truques? Você está num relacionamento? É melhor eu me preparar. Deixe eu te contar, nesse aspecto, você veio à pessoa certa. Eu tenho meu próprio jeito de lidar com isso. A relação entre marido e mulher, Na verdade, não é só a fase de lua de mel. é a constância ao longo dos anos. É tudo sobre perseverança. É como cuidar de plantas. Você precisa prestar muita atenção. Toda manhã, eu as levo para fora para tomar um pouco de sol. Ao meio-dia, peço à minha esposa para trazê-las de volta. Elas precisam de um pouco de luz, mas demais. Faz mal. Então, não importa o que. O importante É estar atento. Sim, olha. Se você cuidar bem delas, elas vão te recompensar. As belas flores São a recompensa. Senhor Antônio, Tem algo que preciso lhe agradecer. Você colocou muito esforço para consertar a relação de mãe e filha delas. Obrigado. Aqui. Aqui está. Este vaso de flores é para você. Um pequeno símbolo da minha gratidão. obrigado. Só se certifique. Chega lá, regularmente. Certo.
Mana. Abra. Estamos aqui no portão. Sério? Já vou? Estou indo. Podia ter avisado que vinham. Eu pedi ao meu marido para buscar vocês. A Bolinha está de férias. Aí a gente arrumou um tempo para vir. É só 2 horas de trem-bala, então chegamos rapidinho. Entrem. Precisa tirar o sapato. Não precisa? Tudo bem. Depois eu limpo. Mana. Sente-se. Vou fazer um chá para vocês. Claro, obrigada. Que bom. Cuidado, Bolinha. Tome um chá. Por favor. Não precisa fazer cerimônia. Não é nada. Este é o chá que a Sofia me arranjou. É mesmo? Prove. Excelente chá. Bem aromático. Né? É bom. Aproveite. Teresa. Já bom. Você morava num cantinho, no beco. E agora está nesta casa enorme. Olha só para você. Você vivia preocupada com a situação dela. Eu só me preocupava com a minha irmã. Clara, por que a sua esposa não veio? Eles tiveram uma briga. Porque você tem que falar tudo alto? Qual é o problema? Ela é minha irmã. Tudo bem. Somos família. Sua irmã não tem papas? Na língua. Tudo bem. Fique de olho no seu neto. Não deixe ele quebrar nada. Bolinha, pare. Tudo bem. Bolinha, vem cá. Senta comigo. Vou te levar a um hotel grande para jantar, tá? Ótimo. Bom garoto. Ouvi dizer que a Sofia assumiu um hotel grande. Ela é só uma menina. Será que ela dá conta? Claro. Ela é esperta. E aprende rápido. Ela está indo muito bem. Vamos jantar? No hotel dela em breve. Maravilha. Bom. Certo. Tome um chá. Este hotel é impressionante. É bonito. Sim, claro. Tem mais de 100 anos. Olha essas escadas. Olha, são todas de madeira maciça. Sim, tem um charme antigo. É incrível. Tem mais de 100 funcionários. A Sofia está sempre ocupada. Hugo! Senhora Ribeiro. Olá, quero 2 quartos. Para minha irmã e a família dela. Como vai? Que tal uma suíte de luxo? Tem 2 quartos e uma sala de estar. Sem problema. Por aqui, por favor. Certo. Dê a eles uma suíte de luxo. Certo. Com a melhor vista, para verem o gramado. Não se preocupe. A vista é excelente. Olá. É necessário um depósito de 5.000 yuan. Podemos dispensar o depósito. E a diária? Senhora Ribeiro, tudo precisa passar pelo nosso sistema de reservas. Não posso abrir uma exceção. É o hotel da nossa própria família. Depois falo com a Sofia. Teresa, é muito incômodo? Na verdade, podemos dividir um quarto pequeno. Não é incômodo. Você não entende. Uma suíte é mais confortável, não é? Eles têm um hotel tão grande aqui. Não precisa economizar para eles. Sim, deixa pra lá. É o hotel da família. É fácil. Providencie uma suíte. Depois eu aviso a Sofia. Nós temos dinheiro. Não é como se não pudéssemos pagar. Senhora Ribeiro. Realmente não posso tomar essa decisão. Que tal assim? Vou ligar para a senhora Sofia primeiro. Certo. Com relação ao plano de otimização do sistema salarial, eu o revisei. Está tudo em ordem. Pode enviar os e-mails de aumento salarial. Obrigado, senhora Sofia. De nada. Isso é um reconhecimento do seu trabalho duro. Mais alguma coisa? Senhora Trigo, dê uma olhada nisto. Senhora Trigo, estamos focando em indicações e clientes recorrentes. Mas as indicações têm alcance limitado, já que são individuais. Recentemente, o site de avaliações mais confiável da China aparece os 10 melhores hotéis característicos de Xangai. Devemos nos esforçar para isso. Este site é o mais confiável para reservas de hotéis. Pode nos trazer uma clientela mais qualificada. Acho uma boa ideia. Devemos destacar nossos serviços exclusivos de casamento para a seleção. A promoção pode enfatizar que o Hotel Xinganli é a melhor escolha para um casamento estilo Xangai. Boa ideia.
Entre, por favor. Senhora Trigo. Tenho algo importante para dizer. Então podem ir trabalhando nisso. Aguardarei sua proposta. Veremos isso na reunião semanal que vem. Certo. O que houve? Seus parentes da sua terra natal estão no saguão. Sua mãe insiste em não pagar o depósito. Não é por desrespeito à senhora, mas se todos começarem a tirar proveito De seus contatos, isso vai bagunçar as regras do hotel. Sofia. Sofia, não estou tentando dificultar as coisas para você. Por favor, me faça um favor e só finja. Eu pago o depósito. Mãe, devia ter me avisado. Eu teria arrumado. Não se preocupe. A tia sempre foi tão boa comigo. Desta vez, todas as despesas deles ficam por minha conta. Eu pago. Tia. Sofia, tia Santos e Clara. Não sabia que vinham. Cumprimento sua tia. Olá, tia. Feijãozinho. Bolinha. Desculpe. A bolinha cresceu tanto. Tão fofa. Sofia, você está tão ocupada. Estamos incomodando. Que nada, tia. Ainda não. Fez o check-in, né? Vou te ajudar com isso. Certo. O Hotel Xing An Li oferece pratos típicos deliciosos. Já comeram? Vamos fazer uma refeição primeiro? Ótimo! Vamos comer primeiro. Vamos. Vai, leve eles para dentro. Tá bom. Tio Santos, pode deixar aqui. Cá. Eu cuido deles. Vamos, Bolinha. Vamos comer algo gostoso. Vem cá. Leve-os para o quarto. Tá. Senhor Hugo, entendo suas preocupações. Para fazer nosso hotel vencer a seleção dos 10 melhores hotéis característicos. É imprescindível Ter uma gestão unificada e padronizada. Vou dar o exemplo. Todas as despesas deles são por minha conta. Certo. Chefe, O Hotel Xing An está bem movimentado ultimamente. A senhora Zhang tem trabalhado de casa, enviando relatórios para a sede. Não se importa. tudo bem, vou desistir. Se houver qualquer problema depois, É por sua conta. Antônio Almeida. Por que não me ligou? Oi, Jiazang. Estou trabalhando. Não é seu horário de almoço. Heitor, peça ao senhor Pedro para levá-la. Mas acho que deveríamos cuidar bem da senhorita Zhang. Está ouvindo? Voltei de tão longe. Deveria ao menos me pagar um almoço, não? Mas meu pedido chegou. Vou pegar. O que gostaria de comer? Eu gostaria... O que você preferir. Só isso? Só isso. Camarão salteado, costela agridoce e macarrão com 3 camarões, pratos típicos locais. Esta é Minha primeira refeição aqui. E você está me trazendo? Nesta lanchonete simples, em vez de um lugar chique. Sua consciência não pesa. Não. É bem gostoso. Sua mãe disse que você largou a escola. O que houve? Só peguei uma licença. Aliás, ela nem sabe onde fica a minha escola. Eu estava irritando-a. Mesmo assim, não devia brincar com seu futuro. Não estou brincando. Sei muito bem o que quero. Mantenha a distância. Fique atento. Antônio Almeida, você mudou. Quando eu era criança, não comíamos assim? Quantos anos você tinha? E quantos anos tem agora? Devemos manter alguns limites entre nós. Tem um jeito. Para manter tudo igual. Antônio. Seja meu namorado.
Pense bem. Depois de todos esses anos, eu nem me lembro mais do rosto do meu pai. Minha mãe é apenas uma figura. Só você esteve ao meu lado esse tempo todo. Quando eu fazia algo bem, você me elogiava. Quando eu fazia besteira, você me defendia. Neste mundo, não encontro mais ninguém que tenha sido tão bom comigo. Lídia, já te disse, somos como família. Somos como irmãos. E essa é a única relação que podemos ter. Não importa. Antes de te falar, eu já tinha imaginado essa cena inúmeras vezes. Na maioria das vezes, eu imaginava cenas como: você é uma pirralha, não sabe o que é o amor. Mas suas palavras me fazem sentir que você não me desprezou, nem me tratou como criança. Também não negou, nem ignorou meu sentimento. Não me sinto desanimada. Pelo contrário, estou muito feliz e surpresa. Gosto ainda mais de você agora. Fale menos, coma mais. Vá para casa cedo quando terminar. Tudo bem, vou na sua casa mais tarde. Não. Minha casa está lotada agora. Lotada? O que quer dizer? Este chá preto é muito perfumado. Obrigado. Prove. Nota máxima. Nota máxima. Peixe mandarim estilo esquilo. Camarões salteados. E outros pratos especiais. Não se preocupe, estão a caminho. Irmã, Giron. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Você finalmente chegou. Faz tanto tempo que não nos vemos. Precisamos mesmo tomar um drink. Ótimo. Vamos beber. Vamos pedir uma garrafa de licor. Que tal Multai? Multai. Parece bom. Não precisamos de Multai. Vamos beber vinho Shaoxing. Faz bem para a circulação. Não, isso não vai dar. Tio Santos tem gota. Ele não pode beber álcool. Não estrague a festa. Sofia é tão bem sucedida. Ela pode comprar Multai a qualquer hora. Deixe-me aproveitar também. Hoje é um dia feliz. Você pode beber com meu pai. Vamos pedir uma garrafa de Multai. Tudo bem. Minha irmã é econômica consigo mesma, mas muito generosa com a família. Lucas ficou mais maduro, defendendo a irmã. Clara também é sensata. Veja como são próximos. Eles cresceram juntos, como verdadeiros irmãos. Realmente, eles se tornaram sensatos. Teresa, o tempo voa. Quando Lucas era pequeno, eu costumava persegui-lo pela rua porque ele roubava dinheiro. Mas agora... Lucas roubou dinheiro? O que aconteceu? Teresa, isso é passado. Eles eram levados. Foi um mal-entendido. O Lucas sempre foi sensato, desde criança. Se achasse dinheiro na rua, fazia questão de entregar à polícia. Você deve estar enganado. Enganado? Sofia, você não sabe disso. O Lucas dava bastante trabalho quando era novo. Ele causou muitos problemas. E eu sempre levava a culpa por ele. Deixa eu te contar sobre isso durante o jantar. Tome um chá. Prove um pouco. Todos, aproveitem, por favor. Tem uma reunião de última hora. Preciso ir. Não pode terminar de comer primeiro. Não, eu preciso ir. Tão urgente. Ele também está ocupado. Vou acompanhá-lo até a saída. Aqui, beba um pouco de água. Lucas. Me diga a verdade. A Clara te maltratava muito quando vocês estavam na cidade natal? Nem tanto. Quando éramos crianças, ele roubou o dinheiro do pai dele e me fez levar a culpa. Fui punido pelo pai dele. Isso era maltrato, não era? Você não roubou o dinheiro. Assumiu a culpa. Eu não sabia a verdade antes. Agora eu sei. Precisamos voltar e esclarecer isso. Senão, papai e mamãe vão acreditar. Sofia, não precisa. Não tive nenhum prejuízo. Depois, quando a Clara tentou me maltratar, lhe dei um golpe de ombro. Ele foi parar no hospital. Ele mereceu. Não te contei. Por você e a mãe eram doentes. E eu estava preocupada que você pudesse ir pra lá no meio da noite e bater na Clara de novo. Seria complicado. Estou bem, Sofia. Eu estou bem. Não se preocupe. Volte e fique com nossos pais. Vou pedir ao Senhor Hugo para preparar uma comida para você. Leve com você. Não precisa. Até mais. Se cuida. Olá, por aqui, por favor. Sofia.
Tudo resolvido. Obrigada. Olá, você está me procurando? Talvez não se lembre de mim. Quando você visitou sua cidade natal na infância, eu te ajudei com a lição de verão. Meu segundo tio, Fang Zion, é casado com sua tia. Eu sou o Fanda. Que mundo pequeno. Oi. Você veio hoje. Esta manhã, meu tio me mandou uma mensagem. Eu sou. Li agora. Tudo bem. Eles estão lá dentro. Deixa eu te levar. Por aqui, por favor. Vou te apresentar. Este é o Fanta, filho do meu irmão. Sim. Sofia. Ele tem uma empresa de serviço de casamento. Em Xangai. Vocês dois deveriam se falar. Talvez no futuro Possam se ajudar. Sim, sim. Aqui está meu cartão. Este é o Heitor. Senhora Ribeiro, você se lembra de quando eu era criança? Você levou a Sofia para a nossa cidade natal? Naquela época, minha mãe me deixou ficar com meu tio. Adorei os pratos maravilhosos que você fez durante as férias inteiras. Você é aquele menino Heitor? Sim. Heitor? Eu sei. Ele cresceu. Olha pra ele. Que bonito! Verdade. O tempo voa. Você toca a Wish Casamentos? Sim. A sua empresa já participou da licitação de cooperação do meu hotel? Sim. Na verdade, desde o início, eu sabia que você era a dona do Hotel Xinganli. Eu também fiquei surpreso. Mas achei que não deveria revelar nosso parentesco logo de cara. Seria como usar nossa ligação familiar para levar vantagem. Então pensei que eu deveria fazer bem meu trabalho. Primeiro. E depois esperar sua resposta. Tudo bem. Não precisa evitar essas coisas. Afinal, todos estamos no mundo dos negócios. Os resultados falam por si. Sim, você tem razão. Quando você estiver livre, vamos marcar um horário para conversarmos direito. Espero que possamos encontrar uma oportunidade de colaborar. Sem problema. Certo, parem de conversar. Vocês dois estão solteiros, mas acho que conversar é mais importante do que o casamento de vocês. Para o Fanta, tudo bem. Ele é homem, mas a Sofia é moça. É melhor ela se casar logo. E formar uma família, isso sim importa. A Sofia acabou de assumir um hotel enorme. Ela está sob muita pressão. Não há pressa para ela casar. Discordo. O Ziong tem razão. Na minha opinião, As coisas mudaram. Para as moças, Tanto o trabalho quanto a família são importantes. certo? Maria, a Sofia está quase nos 30, não? Ela ainda não namora? Ela é ocupada demais para isso. Teresa, a Sofia não tem tempo. Você não tem tempo. Por que não para de ir à Universidade da Terceira Idade, ao Cantinho dos Encontros, no parque, para ajudar a Sofia a achar alguém? Sabe de uma coisa? Foi assim que encontrei minha nora. E agora temos a bolinha? Já tentei isso. Mostrei muitas fotos para ela, mas ela não gostou de nenhum. Ela é muito exigente. O Fanta também está solteiro, né? Tio Santos, tia, Os tempos mudaram. A mulher pode escolher focar na família se quiser, ou pode focar. na carreira se preferir. Nesta fase da minha vida, só quero focar no trabalho. Então, não precisa se preocupar comigo. É verdade. Trabalho há tanto tempo Na empresa de serviços de casamento. Já vi muitos casos Onde os casais se separam logo após o casamento. O casamento deve Ser uma questão de destino. E ser feliz é o mais importante. Tio, acho que não. Discordo. O casamento ainda é algo a ser buscado, né? Você deve fazer a coisa certa. Na idade certa. Se você se der bem no trabalho e na vida, Sua vida será feliz. quando você tiver uma vida familiar feliz, trabalhará com mais estabilidade, né? Olha como somos felizes. Nossa felicidade e alegria trazem alegria aos nossos filhos, né? Sim, você tem razão. Sofia, Sua mãe está certa. para uma moça, a família é a coisa mais importante da vida. Né? Nós, os mais velhos, vimos e vivemos mais que vocês. Não íamos fazer mal a vocês. Sim. Vamos beber. Tio Santos, eu gostaria de fazer um brinde a todos. A nossa alegre reunião de hoje e a felicidade futura da nossa grande família. Façamos um brinde. Vamos! Saúde! Saúde. Bolinha. Está satisfeito? Sim, estou. Vamos voltar para o quarto. Fanta! Sem pressa. Quando você vai nos convidar para um jantar? Sofia, venha. Já veio a Xangai? Tenho que ser o anfitrião. O Fanda é muito legal. Além disso, são do mesmo ramo. Talvez possam se ajudar de verdade. Eu entendo, mãe. Não se preocupe. Andei ocupada com a seleção do Hotel Xinganli e não tive tempo de levar a tia e os outros para passear. Pode levá-los. Use meu cartão.
Olha, e ela quer que coma bem, durma bem e se divirta. Sofia, muito obrigada. Você gastou muito conosco. Imagina, tia, andei tão ocupada. Não tive tempo de acompanhar vocês. Quando eu terminar o trabalho, vamos sair e curtir bastante. Que tipo de trabalho? Você faz porque nem folga no fim de semana. Você precisa se cuidar. Exatamente. Ela só trabalha e ganha dinheiro sem se cuidar nada. É bom estar ocupada. Quer dizer que a Sofia Contribui para a sociedade. não como eu. Vive pro fogão, pros filhos e pro marido. Eu não sou igual. Agora que eles estão bem, a gente fica feliz. Tia, precisa se cuidar mais. Se mimar é essencial. Eu não sou sortuda como sua mãe. Discordo, tia. Mãe, por que não voltar e levá-los para descansar? Os quartos estão prontos. Ok, ela está muito ocupada. Vamos. Olá, com licença, você sabe onde fica a casa do Antônio? Não sei. Desculpe. Tudo bem. Hoje está um dia bonito. Vamos comprar peixe. Com licença, posso perguntar se você sabe onde é a casa do Antônio? Não sei. Tudo bem, continue se divertindo. Vou cozinhar e depois vou com você. Minha família não vive sem mim. Senhora. Não. Não, pare. Eu não quero. Sem promoção. Não estou vendendo nada. Então o que está fazendo? Estou pedindo informações. Pedindo informações? Pode perguntar. Você sabe onde fica a casa do Antônio? O que você é dele? Sou O quê? namorada. Tia Ribeiro. Uau, minha senhora. Está delicioso? Quero outra tigela. Outra tigela? Já comeu duas. Inesperadamente, Você come bastante. mas é magra. Não vou te dar prejuízo. Posso pagar. Você é como o Antônio Almeida, sempre falando de dinheiro. Não vou te cobrar. Aproveite. Prove um pouco. Minha filha adora isso. Experimente. Senhora, ela é sua filha. Sim. O que foi? Ela é tão linda. Veja quem é a mãe dela. Lijazan. O que está fazendo aqui? Antônio, você tem namorada e nunca me contou? Ela come bastante. Senhora Maria, ela é filha de Zhang Peixeng, não é minha namorada. Você. Senhora, não dê ouvidos a ele. Sou a namorada dele. Mesmo que eu não seja namorada dele agora, serei no futuro. Senhora Maria, não acredite no que ela diz. Venha aqui. Sou a namorada dele. Lembre-se, sou a namorada dele. Minha senhora, sou a namorada dele. Não se esqueça. Antônio, por que está me apressando? Pra ir embora? Quando estávamos no exterior, a gente dependia um do outro pra tudo. Agora você nem me deixa entrar na sua casa. Você mora com... Uma família grande. É por causa da filha bonita dela. Me diz. Por que eu deitei com ela? Antônio! Abra a porta! Antônio! Já que você não me disse, vou procurar o Heitor. Mãe! Cheguei. Viu? Você não veio jantar de novo. O Antônio também está ocupado. Mas ele veio jantar em casa.
Adivinha? Hoje, a filha do Zeng Peixen veio visitar o Antônio. Ela disse que era a namorada dele. Sabe o quê? Hoje, a filha do Germano Silva veio visitar o Antônio Almeida. Ela disse que é namorada dele. Afinal, o Antônio Almeida tem namorada. A namorada é filha do Germano Silva. Que coincidência. Namorada? Foi o Antônio Almeida. Quem te disse? Não. Ele negou. Disse que a vê como irmã. Mas a rapariga é muito atrevida na abordagem dela. Hoje em dia, as raparigas são ousadas. Devias aprender com elas. Se gostas de alguém, vai à luta. Não. Nunca deixes fugir quem gostas. Agir com calma, decisão e rapidez. Sem perder tempo. Entendeste? Sim, sim. Vou subir então. Olá, Sofia. Renato, já te deitaste? Queria falar contigo. Ainda não, porque me ligas tão tarde. Nada, só quero falar contigo. Queria perguntar-te uma coisa. Eu tenho uma amiga. A minha amiga. Vá lá, para de esconder. É sobre ti. Bedencourt. Está bem. Sim, é sobre mim. Deixa-me contar-te. O Antônio Almeida era o tutor de uma rapariga quando eu estava no estrangeiro. Agora essa garota voltou. Hoje ela foi à minha casa e viu minha mãe. Ela disse à minha mãe que é namorada do Antônio. Mas o Antônio me explicou que ela não é namorada dele. Ele disse que nunca foram amantes e que a vê como irmã. É realmente complicado. Me escuta. Se um homem diz que trata uma garota como irmã, é para esconder o relacionamento. Além disso, não acredite no que ele diz. Observe as ações dele. É bem complicado. Ah, Sofia Maria, não se deixe enganar fácil. Pelo amor de novo. Mantenha a calma. Eu sei, vou fazer isso. O quê? Não estou. Eu sou uma mulher de carreira. Eu só estou curiosa. Tá, nada importante. Então, vai dormir. Vou desligar. Ele a trata como irmã? Quando tiver tempo, eu te digo. Heitor! Heitor! Ainda está meditando, né? Oi, quem é você? Sou a namorada do Heitor. Mana! Ai, meu Deus! O quê? Traz você aqui. Nossa! A minha irmã mais nova. Não é linda? Podes trazer-lhe uma bebida? Leite. Ela tem crescido imenso ultimamente. O que vieste aqui? Fazer? És mesmo uma menina agarrada. Tem que ligar, mas o telemóvel estava desligado. Tive de te apanhar aqui, claro. Estou ocupado num encontro aqui. Deixa-te de tretas. O Antônio Almeida tem andado estranho ultimamente. Sempre foi um lobo solitário. Então por que é que de repente está a viver com um bando de estranhos? Vocês dois devem dar esconder algo de mim. Conheces-me bem. Eu separo claramente o trabalho da vida pessoal. Não quero saber. Da vida privada dele, ouviste? Conheço-o como a palma da mão. Como é que não sabias? Deixa-te de jogos e conta-me lá. O que é que queres que eu diga? Não sei mesmo. Então vou falar com a rapariga desse encontro. Vá lá. Fala comigo. Qual é a tua pergunta? Quem é a Sofia Maria? Vamos tomar um pequeno almoço em Guiminkum mais logo. Depois, vamos para a rua Wukan. Está cheia de casas lindíssimas e é super movimentada. Muitas celebridades têm casas lá. A gente vai lá tirar fotos. Bolinha, não corras por aí. Cuidado. Ao comer, podemos... Estes prédios antigos têm muita classe. São vintage. É cheio de personalidade. O gramado lá fora também é espaçoso.
Que tal escolhermos este lugar? Tudo bem. Vamos adicioná-lo como alternativa para o local do nosso casamento. O que foi? De quem é a criança? Onde está o seu responsável? É meu filho! Qual é o problema? Você é sem noção. Não viu que manchou o vestido da minha namorada? Não é nada grave. O que está acontecendo? Você está sendo mal com o meu filho. Não está vendo? O vestido dela está manchado. Você é sem noção? Não é nada demais. Não faça drama. Pois. Vá lá. Deve haver pais irresponsáveis. Por trás de uma criança mal educada. Eles são tão irracionais. Quem é a criança mal educada? Quem são os pais irresponsáveis? Estamos falando de vocês. Peça desculpas. De jeito nenhum. Vou chamar a polícia. Não, por favor, não. Ele quer mesmo chamar a polícia. Vamos conversar. Justo chega. Do hotel da Sofia. Teresa, nós mimamos muito o Bolinha. Como pode ficar aí parada e vê-los fazer bullying com ele? Como pode? São vocês que fazem bullying com a gente? Não podem ser razoáveis. Quem está sendo irracional? Como é que vocês, adultos, Podem agir assim com uma criança. Ele é sem noção. Parem de discutir. Com licença, senhora. Sou a gerente do Hotel Xinganli. Há algo em que posso ajudar? Sofia, você chegou na hora. Pare. Deixe-me explicar. Esse menino manchou meu vestido. Veja. E ainda querem que a gente se desculpe. Você simplesmente não tem razão. Que hotel horrível. Desculpe, senhora. Sentimos muito pelo ocorrido. Nós vamos pagar a limpeza a seco do seu vestido. E também vamos isentar a diária de hoje. Essas condições são satisfatórias para você? Está bem. Você é sensata. Vamos deixar pra lá. Obrigada. Obrigada pela compreensão. Por favor, coloque o vestido na entrada. Nosso pessoal cuidará disso. Se quiser um táxi, nossos colegas da portaria podem ajudar. Está bem. Por causa dela, vou deixar passar. Seja esperto. Desculpe. Boa viagem. Do que você está falando? Sofia, você passou dos limites. Como você pôde nos tratar mal na frente dos outros? Tio Santos. Bolinha não sabe distinguir o certo do errado. Então nós, adultos, devemos dar o exemplo. Bolinha manchou o vestido dela. Então devemos nos desculpar com ela. Você? Eduardo, já chega. É constrangedor com tanta gente aqui. Sofia, a diária do quarto. É bem cara. Ela pode tirar o vestido manchado. Eu lavo para ela. Mas isso não está certo. Reputação e serviço são vitais para um hotel. A gente espera que todos os hóspedes fiquem confortáveis e felizes. Teresa, você disse que ela é uma moça filial e obediente, mas ela me criticou e até você sem dó. Ela também fala com a gente com falta de educação. Que moça arrogante! Sinto muito por você. Fique quieto. Está bem. Tio Santos. Eu sei que é raro vocês nos visitarem. Então eu gostaria de recebê-los com toda a sinceridade. Mas se vocês distorcem os fatos e tentam me colocar contra a minha mãe, não me culpem por me afastar de vocês. Você... Ah, Sofia Maria. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que se quiserem continuar hospedados aqui, sigam as regras do hotel. Se não quiserem, eu não vou prorrogar a estadia. Façam como preferir. Está nos mandando embora? A gente quase não vem. Ela está nos mandando sair daqui. Está nos mandando embora? É raro a gente vir e você... Sofia. Tio Santos, Tia Machado. Dário. O que aconteceu? Dário, o que está fazendo aqui? A Sofia me pediu para vir conversar sobre trabalho. O que está acontecendo? Senhor Dário, vou esperar no jardim. Dário, a Sofia Maria quase nos expulsou do hotel dela. Tome cuidado ao trabalhar com ela. Você? Não trabalhe com ela. Tio Santos, se acalme. Vocês vieram de longe? Pra se divertir, curtir. Não para discutir, né? Não deixe essa bobagem afetar a boa relação de vocês. Que tal assim? Eu alugo um carro e contrato um guia. A gente pode sair e se divertir juntos. Ótimo. Tia Machado, vem com a gente também. Tá, Dário, obrigada. O Dário é muito simpático. Tão atencioso. Calma, fica tranquilo. Vamos tomar café. Vamos, ainda estamos com fome? Tá. Vamos, bora. Vamos, bolinha. Vamos. Eles foram.
Vai atrás da Lídia Zhang. Você vai jogar golfe com o Sr. Lee. Sou uma vlogger de viagens, então, claro, vim explorar este hotel. Lídia Zhang, eu te conheço melhor que ninguém. Sim. Você me conhece melhor que ninguém. Então você deve saber que quanto mais você esconde de mim, mais curiosa eu fico. Sobre quem é a Sofia Maria? Fala baixo. Queria arranjar um emprego aqui. Você deve estar louca. Pare de causar problemas aqui. Não estou causando problemas. Se ela for uma garota extraordinária, mostra que você tem bom gosto. Vou aprender com ela e admitir sua superioridade. Mas se não for, vou competir com ela. Olé, você é muito eficiente no trabalho. Acho que não tem problema nenhum. Vou assinar direto. Ótimo. Aqui está a caneta. Olá. Olá, senhorita Sofia. Vim procurar emprego. É conveniente para você agora? Sim, sim. Com licença, qual é o seu nome? Lídia Zhang, vem comigo. O que você está fazendo? Não tá vendo. Estou ocupada. Procurando emprego. Deixa eu apresentar. Ela é a Lídia Zhang, filha do Germano Silva. Sou tutor dela no exterior. Ela é aquela garota que te ligou na delegacia. Olá, meu nome é Lídia Zhang. Atualmente sou estudante da Escola de Hotelaria Suíça. Sou boa em redação, relações públicas e gestão de fãs. Também sou vlogueira de viagens, com 230 mil seguidores. Sou formada em gestão hoteleira e tenho habilidades excepcionais. Pode-se dizer que sou um talento raro da geração Z. Ela parece boa. Como devo chamar sua amiga? Este é o Justo Dário, o chefe da Wishu Serviços de Casamento. Muito prazer. Igualmente. Ah, aqui está meu cartão, ok? Na verdade, conheço a Sofia. Desde a infância. Sou da cidade natal da mãe dela. Vocês cresceram juntos? Quase, quase. Lígia, você é a Lídia Zhang? Olá, muito prazer. Se você quer se candidatar a uma vaga, precisa enviar seu currículo e seguir nosso processo. Há diretrizes e instruções relacionadas no site oficial do nosso hotel. Você pode ir lá ver. É tão complicado. Sim. Você está me rejeitando por causa da minha mãe? É porque ela sempre revela meus segredos. E fala mal de mim? Eu não sou esse tipo de garota. Eu trabalho duro e busco a excelência. Lídia Zhang. Seu vlog é apenas um hobby. Um emprego exige profissionalismo. Por favor, não interfira. Eu cresci. Me escute, Lígia. Todos os nossos candidatos precisam enviar seus currículos e seguir nosso processo. Você é igual. Então, não me importa o que você faça. Ou, filha de quem você é. Acabei de ouvir que você tem mais de 2 mil fãs. Isso é incrível. Deve ter qualidades especiais. Se você realmente quiser trabalhar aqui, traga seu currículo. Na próxima entrevista, para eu te conhecer melhor. Além disso, quero que você saiba por que quer se juntar a nós e o que quer fazer. Tá? Sem problema. Vamos, Antônio Almeida. Lídia Zhang, Escuta aqui, não cause mais problemas. Vá para casa agora. Eu segurei seu braço, mas ela nem percebeu. Mostra que ela não liga pra você. Antônio Almeida. É amor não correspondido. É? É, né? Cheguei. Devagar. Massageie com menos força. Está doendo muito? Sim, eu sei. Já sei. Sofia, a mãe fez sopa doce. Quero um pouco. Claro. Você voltou. Sim. Mãe, o que houve com suas pernas? Ela passou o dia todo com sua tia e família. Ajudou a cuidar do Bolinha. E ficou exausta. Estou ficando velha. Não consigo passear com eles amanhã. Então descanse. Sofia. Será que... Você pode ir ao aquário com eles amanhã. Também pode ajudar a relaxar. Tudo bem. Amanhã não tenho tempo.
Tudo bem. Se ela não puder ir, eu vou. Vou com eles. Vamos, pare com isso. Não se meta. Cuide da sua vida. Sofia, me escute. Sua tia te ama muito. Ela está velha. E é raro eles visitarem Xangai, mas você está muito ocupada. Algo desagradável aconteceu depois que se encontraram. Me sinto meio desconfortável com isso. Então estou pensando, se você... Mãe, deixa eu te contar a verdade. Sei que minha tia é muito boa comigo. Se eu não tivesse considerado os sentimentos dela hoje, provavelmente teria perdido a paciência com eles. Não perca a paciência com eles. Tudo bem, eu entendo o que você quer dizer. Se eu tiver tempo em alguns dias, vou levá-los para passear. Tá, mas amanhã realmente não tenho tempo. Nosso hotel tem regras rígidas, então não posso faltar assim. Entendeu? Outra ligação de trabalho entrou. Senhor Lima. Sim. Senhora Maria, meu amigo trabalha no aquário. Posso conseguir ingressos VIP para vocês. Senhor Antônio, eles são nossos parentes, então não se incomode. Estamos morando na mesma casa, então não me considere um estranho. Sim, ele tem razão. Obrigada, Antônio. Ótimo, por nada. Ótimo. O trabalho da minha irmã é diferente do nosso. Ela fica mais ocupada aos fins de semana. Você pode ir com eles. Devia ter pensado nisso antes. Rafael, sua tia e seu tio, que cuidaram de você quando você era criança. Seu irmão, Eduardo Justo, Foi muito gentil com você. Você é muito próximo deles. então está na hora de retribuir. Trate-os bem. Mas não fale ou haja de forma tão dura quanto sua irmã. Entendeu? Pode desagradá-los. Cuide deles com cuidado e atenção. Chega! Rafael vai! Devia sorrir. Sorria. Olhe para eles com gentileza. Ouviu? E vá com eles. Quando forem ao banheiro, compre comida para eles. Quando estiverem com fome. Compre. Não compre comida barata, entendeu? Leve água, não esqueça. Ah, você parece triste. Sim. Tenho tido problemas com meus parentes. E também muitas preocupações no trabalho. Porque nós, adultos, temos tantas preocupações. Espere um pouco. Beba algo para aliviar suas mágoas. Você está acostumado a... Vai morar conosco? Sim, Sério? sim. Na verdade, acho que muitas coisas na vida podem ir contra a nossa vontade. Se não podemos mudar, porque não mudamos de ideia. E se houver surpresas, Devagar. Bela tacada. Bingo. Você não está envolvido nessas preocupações. Então é fácil para você dizer isso. Na verdade, acho que é como um cerco. Quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Porque não posso ser essa pessoa de fora, querendo entrar? A casa é sua. E a chave também. Se quiser entrar, quem ousaria te impedir? Certo. Vou guardar isso. Deixa eu te levar para dar uma volta. Vamos. Não pegue o carro. Tem um jeito de te levar para dar uma volta hoje. Vamos lá.
Lucas. O que foi? Está doente. Fiquei até tarde para adiantar as encomendas. Estou meio resfriado. Nada grave. Vou te visitar. Não, obrigado. Amanhã é dia de visita do Dudu. Então quero sair com ele. Você tem tempo? Desculpe, Lima. Minha mãe me pediu para ir ao aquário com o filho de um parente. Que coincidência. O Dudu disse que quer ir lá. Por que não vamos juntos? As duas crianças podem brincar juntas. Isso é bom. Vou te buscar amanhã de manhã. Que certo. Vá dormir cedo, depois de tomar o remédio. Certo. Tchau, tchau, tchau. Ei, amiguinho, será que a gente troca de lugar? Você pode sentar aqui, tá? Você é titio. Tá, então você pode trocar de lugar. Com o seu tio, estou com ela. Queria sentar junto com essa moça bonita. Tudo bem. Vamos nos separar. Posso me sentar ao seu lado? Pode sim. Obrigado. Moça, você é tão linda. Você é muito charmoso. Você é de Xangai? Que menino levado? Sim, eu sou. E você? Também sou de Xangai. De que bairro você é? Sou do bairro Wampu. E você? Tente adivinhar. Você é... Vamos ler aqui. Olha, aquela menininha lá na frente. Ela tem a mesma metralhadora de bolhas que você. Mas a dela tem mais bolhas. Você não vai lá ver. Ela tá sentada mais na frente, parece mesmo. Vai com cuidado. Eu já volto. Tá. Sai de perto agora, rápido. E não volta mais. Você está sentado em cima do meu vestido. Desculpa. Seu mentiroso. Eu não menti pra ele, eu estava ajudando ele. Tem uma menininha ali na frente, pra ele poder ir lá. Eles podem brincar juntos. E você brincava muito com as meninas. Quando era criança? Eu tive uma infância infeliz, você sabe. E você era popular quando criança? Sim. Sempre fui muito popular, desde pequeno. O que houve? Eu sei. Que você anda muito com aquele homem de sobrenome Justo. Ele vivia dizendo que cresceram juntos. Você quer dizer o Justo Dário? Minha nossa, no que você está pensando? Quase não o conheci. Quando era criança. Agora que cresci, mal me lembro do rosto dele. Além disso, não tenho interesse por ele. Mas o que isso tem a ver com você? Claro que tem a ver comigo. Porque eu tenho sentimentos por você. Sentimentos por mim? Está brincando como da última vez? Dessa vez é sério. Seja minha namorada. Tá falando sério? Como você prova? Antônio Almeida, seu covarde.
Por que a Sofia ainda não voltou? Já é tarde. Ela é a chefe de um hotel, então com certeza está ocupada. Você notou? O que o Antônio Almeida disse hoje? O que ele disse? Ele disse que somos uma família. Ele nos considera da família. Na verdade, somos parentes. Agora moramos na mesma casa. Então, com certeza, somos uma família. Faz sentido? Continue matando os mosquitos. Vou dormir. Tá, vai lá. Fala baixo. Meus pais estão dormindo. Antônio, já pensei bem. É melhor a gente manter o namoro. Escondido dos meus pais. Por quê? Foi você quem me beijou. Porque nossos parentes vieram nos visitar recentemente. Minha mãe está ocupada cuidando deles. Então está muito cansada. Quero achar uma boa hora para contar a ela mais tarde. Tudo bem, você decide. Vamos. Amor, que barulho é esse lá embaixo? A Sofia deve ter voltado. Bem, preciso ir. Espere um pouco. O que foi? Não aguento me despedir de você. Me beija. Preciso mesmo voltar. Vou indo. Me solta. Me solta. Minha mãe pode sair a qualquer momento. Quer ir trabalhar comigo amanhã? Não seria seguro. Minha mãe vai fazer compras de manhã. Seria seguro se saíssemos às 5 da manhã? Não consigo acordar tão cedo. Vá trabalhar sozinho. Bobo. Bobalhão.
Sofia saia. O que você quer? Você não me disse se quer ir trabalhar comigo amanhã. Depende do meu humor. O que foi agora? Estou com saudades. Não acene para se despedir. Antônio, seu bobo. Quer dizer, vamos nos encontrar amanhã, às 5 da manhã. Tudo bem. Que barulho é esse da varanda? Tem um rato? Tem um rato. O que está fazendo? Vou comprar veneno de rato. Vou comprar veneno de rato. Compra amanhã. Ouviu? Eu pego esse. Ele fugiu nadando. Ali. Caridade, criança cansa. Ainda bem que você veio hoje. Sozinha eu não dava conta. O Dudu é muito bonzinho. É fácil cuidar dele. Olha, eles têm muito mais diversão. Olha, eles têm muito mais diversão. Tiga, são peixes. Estão te cumprimentando. Eu também quero. O Tiga é meu melhor amigo. Você precisa perguntar. Você precisa perguntar. Deixa eu brincar um pouco. Vem, levanta. Você se machucou? Você está bem? O que aconteceu? Mãe, ele me bateu. Ele roubou o seu brinquedo, né? Bolinha. Devolve para o Dudu? Não briguem! Deixa o Bolinha brigar um pouco. Por que você não briga com ele? Compra um novo para o Dudu! Compra um novo para o Dudu! Mesmo sendo criança, não pode roubar o brinquedo do meu filho. Por que temos que ceder a vocês? Compra você mesma. É só um brinquedo. Você é tão sem noção. Viemos de longe para nos divertir. Por que não pode ceder um pouco? Você é parente do Lucas Trigo, mas eu não tenho nada a ver com você. Por que temos que te aguentar? Vamos! Não chore! Seu inútil! Não o assuste. Lucas Trigo. Foram meus pais que cuidaram de você quando você era criança. Agora você cresceu e virou advogado. Que arrogante. Escute bem. Este é meu filho. Eu o trato como quiser. Você não tem o direito de me dizer como criá-lo. Mostre o devido respeito. Tá. Cuidado. Ou eu conto todas as suas travessuras de infância para a sua família. Tá. Se você não contar, eu te humilho. Qual é? Pare de ser tão arrogante. Vamos, não chore. Deixe-me ver. Vamos. Vamos, Dudu. Vamos, vá. Não chore. Divirta-se sozinho. Senhor Antônio, lê o relatório financeiro do nosso grupo. Em toda a região leste da China, apenas o Botticelli é mencionado no relatório. Por que você parece desanimado?
Ficou acordado até tarde ontem? Acordei muito cedo, por isso estou com sono. Por que você acordou cedo? Senhorita Sofia, terminou seu trabalho? Poderia ter a honra de lhe pagar o almoço. Estou ocupada. Não terminei meu trabalho. Vamos jantar juntos, que tal? Tenha um almoço farto ao meio-dia. Tio Lucas, eu tenho que dividir com outras crianças. Ser um bom menino. Claro que não. Se você quiser, pode compartilhar. Se você só tem um brinquedo, não precisa dividir. Dudu, eu prometo. Esse é o Ultraman. Vai recuperar a energia amanhã. Obrigado, tio Lucas. Certo. Agora podemos comer algo bem felizes, né? Beba isso. Você primeiro. Certo? Já que você quer dividir comigo. Então eu também vou tomar um... Saúde. Saúde. Vocês estão tendo uma conversa agradável. Me sinto indesejada. Dudu, parece que sua mãe está com ciúmes. Tá. Está gostoso. Bem, leva ele para brincar. Mais um pouco por aqui. Vou para casa agora. Certo. Enviei o plano de treinamento para o Departamento de Governança e o plano para o Departamento de Relações Públicas. Para o seu e-mail. Eu vi, Sr. Hugo. Acho que não tem nenhum problema. Então vamos finalizar. Certo. Obrigada. Senhorita Sofia, vamos descansar no alojamento. Bom descanso. Obrigada. Você me prometeu que teria um almoço caprichado. Nós combinamos. De jantar juntos hoje à noite não foi. Se eu não tivesse vindo, você realmente se contentaria com só um sanduíche no almoço? Não, estou ocupada com o trabalho. Parentes estão nos visitando, então tenho que arranjar tempo para eles. Não se explique. Obrigada por me trazer. Um almoço tão farto. Não esperava que este seria nosso primeiro encontro. A culpa é sua. Não há chance de termos um encontro romântico. Você vive ocupada com trabalho. Eu não devia ter confessado meu amor tão cedo. Agora só existe você no meu mundo. Onde você aprendeu essas bobagens? Algum problema? Aprendi na internet. Das frases de amor, sabe? Pare de rir. Senhor Antônio, é melhor não fazer isso de novo. Eu acho que amo seu verdadeiro eu. Minha mãe está me ligando. Alô, mãe. O que foi? Teresa, dê sua opinião sobre isso. Rafael fez o Bolinha Chorar alto por causa de outra criança. Como ele pôde fazer isso? Rafael, eu pedi para você levar sua prima e o Bolinha para se divertirem. Mas o Bolinha voltou chorando. O que aconteceu? Explique para nós. Rafael. Rafa. Mãe, o Bolinha fez coisa errada. Então eu pedi que ele admitisse o erro com coragem. Ele é meu filho. Como você pôde fazer isso com ele? Justo. Já chega. Rafael, você é tio dele. Você deveria saber. Quem está mais perto de você? Peça desculpas. Ele não precisa fazer isso. Somos uma família. Não é tão grave assim.
Rafael, peça desculpas.